Olá, hoje falaremos de forma bem sucinta sobre a doutrina da adoção. E é a pergunta de número 34 do nosso breve catecismo. E o texto básico que eu escolhi, dentre muitos que tratam desse assunto, foi o de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a primeira pergunta que nós temos para responder, e de forma bem sucinta, porque essa é uma doutrina que pode ser explorada com muito mais profundidade, mas não temos tempos aqui para tratar sobre isso. Basicamente, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pela qual nós somos escolhidos como seus filhos e passamos a ter direitos a todos os privilégios do seu reino. Basicamente, a adoção é isso. Nós somos escolhidos como filhos de Deus pelos méritos de Cristo e, quando passamos a ser filhos, também nos tornamos herdeiros do seu reino. E como nós somos feitos filhos de Deus? Como é que nós somos tornados filhos de Deus? E a única resposta que nós temos é esta: é pela graça, e unicamente pela graça de Deus, através dos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo realizou por nós. E assim sendo, ninguém pode ser adotado como filho de Deus fora de Cristo, pois a palavra de Deus diz que é nele que nós somos adotados pelo Pai, ou seja, é através de Cristo, pela obra de Cristo, que Deus nos recebe como seus filhos. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, diz que Deus nos predestinou, ou seja, nos escolheu ou nos elegeu para Ele, ou seja, para o próprio Deus, para a adoção de filhos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o seu consentimento, o consentimento da sua vontade. Então, a adoção, ela é parte da obra progressiva da salvação. E a obra progressiva da salvação, um lugar que fica bem referenciado na palavra de Deus é em Romanos 8,30, que estabelece a ordem da salvação. Ele diz que primeiro nós somos eleitos, ou seja, predestinados ou escolhidos, como queiram, e depois nós somos chamados, ou seja, pela convocação eficaz, pela graça eficaz, nós somos convencidos mediante a fé em Cristo Jesus. E depois de sermos eleitos, chamados e convocados pela convocação eficaz, pela graça eficaz, nós somos justificados. E depois de justificados, adotados como filhos, e aí entramos no processo de santificação e finalmente, na vinda de Cristo, a glorificação. Então, sendo assim, a adoção é uma bênção exclusiva dos salvos. Em João 1, versículo 12 e João 3,16, diz que somente os que recebem a Jesus e creem no seu nome recebem poder de serem feitos filhos de Deus. Ninguém pode ser recebido, pode ser adotado como filhos de Deus se não for um salvo, se não for um eleito, um escolhido, um justificado. Então, desta forma, nós também éramos herdeiros antes do encontro com Jesus Cristo. Nós éramos chamados não de filhos de Deus, mas de inimigos de Deus, e estávamos debaixo da sua ira, condenado pelos nossos pecados. E somente agora, depois do encontro com Jesus, é que nós recebemos a adoção e também reconhecemos a Deus como nosso Pai. Porque antes, veja bem, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós reconhecemos
a Deus como nosso Pai e Ele também nos recebe como seus filhos. Os incrédulos, por não agirem como filhos de Deus, por serem inimigos de Deus e estarem em demanda contra Deus, fazendo tudo contra a vontade de Deus, eles não têm esse direito de ser chamados seus filhos e nem de ser herdeiros diante do Pai. E qual é a causa da nossa adoção? O que foi que motivou a Deus para nos adotar como seus filhos? E a resposta é única, foi somente pelo grande amor de Deus em Cristo Jesus. A única causa da nossa adoção foi o amor de Deus. A primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 1, chama a nossa atenção para esse grande amor de Deus, dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, Deus nos adotou, não por causa da nossa bondade, ou por causa do nosso merecimento, ou por causa das nossas obras, mas tão somente por causa do seu infinito, do seu inigualável e insondável amor. Nesse versículo, vede que grande amor e nos tem concedido o nosso Pai, tem duas palavras importantes aqui, dois termos importantes. O primeiro é vede e o segundo é grande. Então, o termo vede é usado para chamar a atenção à nossa inteligência, para que nós possamos ter a percepção do amor de Deus. É um chamamento para contemplar, é mesmo que dizer assim: olha, contemplem, vislumbrem essa verdade, vede que coisa maravilhosa é o amor de Deus. E o termo grande expressa algo que é admirável, que é sublime, que é assombroso, estupendo, excelente, formidável, magnificente. Ele está dizendo: olha que grande coisa, olha que coisa assombrosa, que coisa maravilhosa. A que ponto chegou o amor de Deus? O amor de Deus atravessou todas as barreiras, quebrou todas as barreiras. Ele não levou em conta os nossos pecados, as nossas mazelas, a nossa inimizade. E aí o texto nos chama para contemplar esse grande amor de Deus, esse admirável, sublime, assombroso amor de Deus. Então foi este grande, insondável, inexplicável e inexorável amor que nos levou à adoção como filhos de Deus, que nos levou a sermos adotados como filhos de Deus. E a adoção nos torna filhos, mas nos torna mais do que isso ainda. A adoção, além de filhos, nos torna herdeiros do reino de Deus. Romanos 8,17 diz: se somos filhos, logicamente, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Da mesma forma que os irmãos de sangue são co-herdeiros entre si, ao sermos adotados por Deus, nos tornamos co-herdeiros com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. E nós nos tornamos co-herdeiros de quê? Do reino de Deus. Isso, irmão, é uma maravilha. Nossa adoção nos tornou herdeiros de todas as coisas criadas por Deus. Então nós vamos herdar tudo aquilo que Deus criou, o reino dele, tudo que ele fez, nós nos tornamos herdeiros, assim como o filho tem direito a herdar todos os bens dos seus pais, nós também, como herdeiros de Deus, temos o direito garantido por ele mesmo de herdar também o seu reino. E quando é que essa herança se torna lá plena? Diz assim, e quando é que nós vamos herdar então esse reino de Deus?
Irmãos, a nossa herança ela só será plena na volta de Cristo, quando nós formos glorificados. Esta é a última etapa, entre aspas, da salvação. Na vida terrena, nós ainda não tomamos posse de forma total da nossa herança eterna, mas nós já desfrutamos de seus benefícios. E o principal benefício que nós desfrutamos hoje é o perdão dos nossos pecados. Ou seja, quando Jesus se entregou por nós, perdoou os nossos pecados, nos tornou justos e aptos para sermos adotados como filhos e herdeiros de Deus. Então, essa bênção nós já desfrutamos dela hoje, que é somente os filhos de Deus que têm os seus pecados perdoados. Então, os filhos de Deus, eles não estão isentos nesse mundo de dificuldades, né, de enfrentamentos, de provações, mas eles estão debaixo da providência mantenedora do Pai Celeste. Então, quando é que nós vamos herdar o nosso reino? O reino de Deus é somente quando Jesus voltar, que aí nos levará para a glória eterna, para fazermos parte do seu reino. E que segurança nos dá esta adoção que nós temos agora, no momento? Muito bem, como filhos de Deus, nós temos a plena segurança, nós estamos tratando da segurança, e nós temos a plena segurança do cuidado do Pai para a manutenção da nossa salvação. Deus vai nos manter salvos, vai nos manter até o dia da sua vinda. Por quê, irmãos? Porque um pai verdadeiro, ele cuida bem de seus filhos. Se Deus nos adotou, ele não vai nos deixar largados. Ele vai cuidar bem de nós o tempo todo. Um pai verdadeiro cuida bem dos filhos. E como filhos, nós devemos confiar plenamente no cuidado do nosso Pai. Então, nós temos que acreditar que o nosso Pai está cuidando de nós o tempo todo. Ele cuidará de todos aqueles que Ele adotou como filhos. Se Ele nos salvou no início, Ele nos manterá salvo até o fim. E quem garante isso é a palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que iniciou boa obra em nós há de concluir até o dia de Cristo. Então, ele iniciou a boa obra da salvação, ele vai garantir essa boa obra durante todos os dias da nossa existência, até aquele dia quando nós teremos o encontro com ele, e aí nós não precisamos mais desse cuidado, porque vamos estar no paraíso, onde não haverá mais perigo algum. E como filhos de Deus, então nós não devemos temer o inferno, não devemos temer os demônios, não devemos temer Satanás, e tampouco não devemos ter medo de Deus, pois Ele é o nosso Pai amoroso, é aquele que nos adotou, é aquele que nos transformou em herdeiro seu. O Salmo 46 diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, nós devemos nos aquietar, sabendo que Ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Salmo garante, Ele está conosco. O Deus de Jacó, o Deus que fez aliança com os nossos pais, é o nosso refúgio. E se Ele fez aliança, Ele jamais quebrará essa aliança. Então, a segurança que nós temos é que Deus cuidará de nós. Ele começou a nossa salvação e Ele vai concluí-la. E que consciência, então, nós devemos ter como filhos de Deus? Qual é a consciência que os eleitos de Deus, que os chamados eficazmente pela graça de Deus, que são justificados, ou seja, são perdoados os seus pecados, são adotados e santificados, qual é a consciência que nós devemos ter
como filhos de Deus. O filho de Deus, se ele é um filho verdadeiro, ele reconhece e valoriza o grandioso e infinito e estupendo amor do Pai. O filho verdadeiro, ele tem que ter a mais alta consideração por seu pai. O filho verdadeiro deve dedicar a máxima honra e obediência ao pai. O filho verdadeiro, ele deposita plena confiança no seu pai e descansa nele. O filho verdadeiro, ele tem a plena consciência de que a sua adoção custou muito caro. A adoção como filho de Deus custou a morte do seu próprio filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelo sacrifício dele, lá na cruz do Calvário, que nos torna aptos para sermos recebidos como filhos de Deus e herdeiros do seu reino. Então, nós temos que ter essa plena consciência e a nossa adoção custou muito caro e devemos valorizá-la. Um filho de Deus tem que ter a consciência da postura que deve apresentar diante do mundo como filho e herdeiro de Deus. Nós temos que viver uma vida ilibada, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de testemunho, de obediência, de respeito à vontade de Deus, de cuidado com a nossa vida, de exalar o bom perfume de Cristo, de ser testemunhas do Senhor, de ser anunciadores do seu reino e de ser aqueles que, por conta das nossas obras, os homens glorifiquem o nome de Deus. Então nós temos que ter essa consciência que nós fomos eleitos e escolhidos para causar orgulho a nosso Pai. Veja como é triste um filho que envergonha o seu pai, um filho que não dá um bom testemunho, que causa tristeza ao coração do Pai. Então nós fomos tornados filhos de Deus para sermos amados do Pai, para darmos prazer ao nosso Pai e para ser o orgulho dele por causa da nossa conduta correta e ordeira e obediente aos seus mandamentos. Vede que grande amor. Vede. Vamos perceber isso, irmãos. Não deixe isso passar como se fosse alguma coisa comum. Vede. Entenda isso. O grande amor de Deus que Deus concedeu, que Deus nos concedeu. Esse amor foi um amor tão grande, tão sublime, ao ponto, veja que ponto chegou o amor de Deus, ao ponto de nos chamar de seus filhos, criaturas caídas, criaturas pecadoras, condenadas ao inferno, sem nenhum merecimento, inimigos de Deus, escravos do pecado, debaixo da escravidão do diabo. E o grande amor de Deus nos alcançou quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, pela obra maravilhosa que Jesus realizou em nosso lugar. Então vamos fazer jus àqueles que são chamados de filhos de Deus, porque o amor dele não tem como medir, não tem como avaliar, porque o amor dele é insondável, é inexplicável. Que Deus nos abençoe. Oremos. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de sermos escolhidos pelo Senhor, de sermos chamados para o Senhor, justificados, perdoados os nossos pecados, acolhidos na família do Senhor e sermos transformados em herdeiros de tudo quanto o Senhor criou. Que o nosso coração possa estar sempre voltado para essa grande promessa e possamos caminhar nesse mundo sempre alegres e felizes e obedientes ao Senhor, amando ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus
Nos abençoe, irmãos.